Deitado no pasto, mugindo com vigor, suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Essa musiquinha bacana, né? Muito bom dia a você que nos acompanha no Agro 24 Cast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta edição. Eu vou conversar hoje sobre uma instituição que, aliás, está celebrando bodas de ouro com o Acre, né? A Embrapa. Vamos falar sobre a Embrapa Acre, a importância dela, o que ela já fez, o que ela está fazendo e qual o impacto dessas medidas que ela está fazendo hoje para o futuro. Mas antes de falar sobre a Embrapa, tem aqui uma situação que eu gostaria de dar uma refletida junto com você. Que, aliás, o que eu vou falar aqui agora também guarda relação com o trabalho da Embrapa. Olha só, a Conab divulgou na terça-feira o primeiro levantamento das estimativas, né, para a safra 2025-2026. É o ciclo de 2025-2026. E, mais uma vez, a perspectiva é de safra recorde, correto? O ciclo anterior, 2024-2025, já foi um ciclo muito importante, com recordes também. E agora, o atual ciclo, 2025-2026, a estimativa desse ano agrícola é de uma colheita de 354,7 milhões de toneladas. Eu vou repetir, 354,7 milhões de toneladas. Isso para nós, só para que a gente também não fique batendo palma para algo que não é tão extraordinário assim mundo afora. Nos Estados Unidos, para fazer uma comparação pertinente, né, de um ator importante na cena agrícola, nos Estados Unidos, o país é tão poderoso na agricultura que um ano comum por lá, eles colhem 350 milhões de toneladas de milho, por exemplo. Porque lá eles usam o milho, sobretudo para a produção de energia, né? De bioenergia, biocombustível. Né? Então, esse ano, estamos comemorando por aqui 354,7 milhões de toneladas. É uma estimativa, correto? A Conab faz essa estimativa, claro, fazendo cálculos. Não é isso aqui, esse número aqui não surge do nada. Né? Tem uma estimativa de área plantada, dependendo da cultura, quanto que vai colher, eles fazem cálculos. Tem matemática para isso. E aqui para o Acre, e aqui eu já falo a respeito da nossa Embrapa. Safra de 2024-2025 teve 211,7 mil toneladas de grãos por aqui. E a estimativa da Conab é que aqui sejam colhidas 231 mil toneladas. Correto? Há um ganho de produção, mas há também um ganho de produtividade. Pequeno, mas há. No ciclo anterior, 3.082 quilos, 3 toneladas por hectare, foi uma média. E a estimativa é de que haja um aumento para 3.143 quilos por hectare. Então, com todos os problemas, mesmo com todos os aperreios, a nossa agricultura do Acre, ela vai crescendo. Qual que é o desafio do Acre? O desafio do Acre é porque, assim como a nossa produtividade também está crescendo devagarzinho, mas está, nos outros estados também. Então, nós estamos fazendo parte de uma corrida em que não estamos sozinhos na pista. Tem muita gente correndo e doido para estar na frente também. Mas há jeito, tem jeito. Não é isso, Bruno? Vou falar com Bruno Pena, chefe-geral da Embrapa aqui no estado do Acre. Seja bem-vindo ao AC24 Agro. Obrigado, Itaã. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui batendo esse papo com você. Bom,
Eu abri falando que a Embrapa vai completar 50 anos, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, de uma maneira muito genérica, mas eu vou pontuar, por exemplo, a Embrapa teve um momento, eu nunca me esqueço disso, porque foi um momento de muita tensão no noticiário local, e a Embrapa teve um papel fundamental. Eu tô lembrando aqui daquele caos que houve nos nossos pastos. Isso foi, se a memória não me falha, nos anos 90. E a Embrapa teve um papel fundamental. Esse foi um período. Outro período que a Embrapa teve um papel importantíssimo também foi na questão da castanha, não é? Com as pesquisas e a parceria com o governo do estado, que resolveu o problema da aflatoxina. Enfim, destaca para a gente o papel da Embrapa nesses 50 anos. Vamos lá. Sim, tá. Bom, em 2026, né, em julho, mais precisamente, a Embrapa Acre, a nossa unidade, vai completar 50 anos. Então vai ser um momento muito importante, um momento de celebração e justamente olhar para trás e ver todos esses bons resultados que nós entregamos para a sociedade acreana ao longo dessas 5 décadas, né? E você já citou alguns exemplos bem interessantes e importantes que a Embrapa atuou fortemente. Você lembrava aí de um período muito difícil para os produtores, para os pecuaristas, onde o principal capim plantado aqui é o principal capim plantado no Brasil. Ele é chamado de brisantão, marandu. Nós detectamos uma doença chamada síndrome da morte do brisantão, onde aquele capim não tolerava o encharcamento por uma condição específica de solo e muita umidade que nós temos aqui no nosso estado, e começava a morrer. Então aquele pasto que tinha uma capacidade de suporte aí de ter 1,5 unidade animal por hectare, uma cabeça por hectare, digamos assim, começava a não suportar aquilo. E a produção ia caindo, já não conseguia mais produzir e o produtor precisava substituir esse capim. Então, em parceria com os produtores rurais, a Embrapa atuando diretamente nas propriedades, nós conseguimos contornar esse problema, estudando capins, novas cultivares que são mais resistentes e também vendo as opções locais, como que o produtor poderia fazer essa substituição. E você concorda que tem que ser também aos poucos, né? Imagina você substituir toda a pastagem de uma propriedade em um ano, não dá, né? Então a gente fez a opção de capins por mudas, como o grama estrela roxa, o amendoim forrageiro, e aí junto com os produtores a gente mostrou que era possível a gente contornar esse problema. E hoje boa parte dos produtores já tem essa consciência que essa cultivar de forrageira não deve ser plantada aqui no Acre. Isso é fruto desse trabalho, olha só, de longos anos que nós tivemos. Aliás, esse assunto é algo que é um assunto muito caro para a Embrapa, né? Porque tem pesquisadores de ponta, né? O professor Judson, que inclusive esteve conosco já, tem uma contribuição fantástica. A Embrapa, junto com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre também, tem qualificado muito o debate nessa área da agricultura e da pecuária, né, Bruno? Sim, com certeza, tá. O nosso estado, por ser um estado menor, acaba que a contribuição da Embrapa tende a ser ainda mais relevante do que em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, né? Então a nossa relevância aqui no estado acaba sendo maior. Você deu um exemplo muito interessante, né? O Dr. Judson, ele é o coordenador da Câmara Técnica, que é uma das principais câmaras dentro do Fórum Empresarial, né? Então ali nós temos vários grupos de trabalho do grãos, fruticultura. Então dentro dessas equipes nós debatemos quais são as prioridades para o Estado, quais são os principais gargalos, como as instituições de forma sinérgica e coordenada vão atuar, cada um logicamente dentro do seu escopo, para que o agro do Acre seja cada vez mais forte. Então a gente tem visto grandes avanços e tem sido assim uma parceria muito frutífera. Você falou, esse seu raciocínio foi muito interessante porque, por exemplo, há alguns pesquisadores há alguns produtores em outras regiões, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, que
É claro que eles não ignoram a Embrapa, mas eles têm condições, têm bala na agulha, para poder pegar um agrônomo dos Estados Unidos, um agrônomo da França, aplicar tecnologia ou técnicas de trabalho, de produção, independente de Embrapa. Só não podem descumprir o que a legislação brasileira não permite, né? Não podem descumprir a legislação brasileira. Agora, essas instituições públicas, para alguns produtores em algumas regiões, têm uma relevância mínima, né? Aqui a história é diferente. Sem essas instituições, o produtor não tem como seguir adiante, né? Exatamente, né? Por isso que esse alinhamento entre as instituições aqui do Estado precisa ser muito importante, né? Porque às vezes a universidade tem atuação num determinado ramal, em uma cultura, em uma mandiocultura, um professor tem um projeto lá, e a Embrapa Acre às vezes atuando de forma muito semelhante numa outra localidade. E aí o impacto que é gerado por essas instituições nessas localidades acaba sendo menor. Quando você junta as ações dentro de um mesmo local e tem essa sinergia, você gera um impacto muito maior, né? Então, a Embrapa tem trabalhado dessa forma, né? E uma questão que acaba reduzindo, digamos assim, o impacto das tecnologias geradas pela Embrapa é um gargalo que é no Brasil todo, mas aqui no Acre um pouquinho mais grave, a falta de assistência técnica, né? Porque muitas vezes nós somos procurados para assistir o produtor. Como que eu planto isso? Como que eu planto aquilo? Claro, nós recebemos todos de braços abertos, passamos todas as orientações, etc. Só que nós temos uma limitação de estar no dia a dia ali fazendo essa assistência técnica. Não é o nosso papel. Num cenário ideal, nós trabalharíamos com os nossos multiplicadores, que são os técnicos de ATE, Assistência Técnica e Extensão Rural, né? Tem melhorado bastante, por exemplo, o Senar, que é um grande parceiro, tem feito o ATEG, né, que é Assistência Técnica e Gerencial, no café, na mandioca, no leite. Nós atuamos muito fortemente com eles. A Emater tem tido alguns avanços também, que a gente tem ministrado alguns cursos, os técnicos da secretaria. Mas você tem um mais aí, eu quero ouvir o mais. Então, mais ainda falta, né? Fazer uma assistência técnica mais robusta para que essas tecnologias geradas, não só pela Embrapa, pela universidade, uma série de outras instituições de pesquisa, para que aquela tecnologia, para que o produtor possa trabalhar mais, esteja dentro da porteira dele, né? Quem faz isso é o técnico de assistência técnica. E a gente ainda acredita que é uma assistência deficitária aqui no nosso estado. Para o produtor de base familiar, o que ele quer é uma pessoa fazendo as orientações. É evidente que um pesquisador da Embrapa, digamos que ele seria subutilizado se fosse, né, ali dentro da propriedade do agricultor, ficar fazendo orientações. O pesquisador da Embrapa, digamos que está no outro degrau da escada, ele não, sem querer desmerecer o trabalho do assistente técnico. Exato, não, eu concordo com você, mas assim, nós estamos muito presentes nas propriedades, nós temos unidades de referência tecnológica, então o produtor aprende ali no dia a dia com os nossos produtores, e os nossos pesquisadores com certeza aprendem também com os produtores, né? Não é um aprendizado de mão única, que a Embrapa gerou a tecnologia. Sem dúvida. Né? Existe essa troca que é muito importante, né? Mas a questão é para a gente gerar um impacto mesmo naquela cadeia. Eu tenho 1, 2 pesquisadores, 3 pesquisadores de pastagens. Nós temos 60 mil propriedades. Tá entendendo? O nosso impacto de estar dentro da propriedade é muito reduzido pela nossa redução numérica até de pessoal. Se nós juntamos 10, 15, 20, 50 técnicos da assistência técnica e trazemos para capacitar com o pesquisador da Embrapa, com o professor da UFAC, essas pessoas vão irradiar de forma muito mais efetiva essa tecnologia e esse melhor modo de produzir, né? E eu falo sempre que é a academia, é a Embrapa que erra. A Embrapa erra, testa isso, não deu certo, testa aquilo, para que o produtor não erre. Ele pega aquele financiamentozinho ali para investir numa genética de uma vaca melhor, um touro melhor,
uma cultivar, um maracujá. Ele não pode errar. Não, e porque já teve pesquisador que errou antes, né? Exatamente. Então, quando nós fazemos uma recomendação, toda a tecnologia da Embrapa, ela é avaliada em 3 eixos: econômico, ambiental e social. Então, tem que ser economicamente viável, senão não tem por que implantar, ambientalmente correta e socialmente justa. Se em algum ponto desse tiver um déficit, o resultado for negativo, geralmente a gente não recomenda, porque vai estar gerando um prejuízo, né? Então, todas essas tecnologias são avaliadas para que a gente possa entregar. Por isso, o produtor pode ter uma confiança muito grande quando a Embrapa faz uma recomendação. Eu não gosto de gradações, mas para facilitar a minha comunicação com você, e eu penso que também com o internauta, eu queria que você pudesse me dar uma nota de 0 a 10, se nós pudéssemos qualificar você como o chefe da Embrapa no Acre, o papel da assistência técnica, enquanto que ela está falhando, não é? De 0 a 10, qual é a nota para assistência técnica? Como é que a gente poderia quantificar isso? É um número difícil de se quantificar, né? Mas eu tenho certeza que um número simples assim que a gente poderia não errar, digamos que se tivesse uma assistência técnica, no mínimo nós poderíamos fazer o dobro. Então vamos dizer que está em 50%, digamos assim. Nota 5. Precisaria melhorar bastante, mas claro, não muitas instituições têm trabalhado, mas precisaria de fato robustecer todo esse sistema de assistência técnica. E isso Ita, um problema em nível nacional. Não é uma exclusividade nossa. Existe uma diferença, algumas EMATERs, alguns estados são melhores, outros piores, mas isso é um gargalo nacional. Eu vou lembrar aqui só o seguinte, sem querer politizar o tema, eu vou lembrar, para você ter uma noção, né? Historicamente, o governo do presidente Collor, por exemplo, no início dos anos 90, o Collor queria acabar com a EMATER, por exemplo, só para lembrar. Né? Então, assim, se nós hoje estamos com a estrutura de assistência técnica, como dizemos aqui no Acre, pela bubuia, isso a gente explica do ponto de vista até histórico. Né? Nós tivemos governos que não entendiam a importância de estruturas como a EMATER, por exemplo. Da mesma forma, no governo passado, o INCRA era um bicho estranho dentro daquela estrutura e dentro daquela concepção de governo. Então, a própria Embrapa circulava informações de que o ministro das Finanças, o ministro da Economia, queria privatizar a Embrapa. Isso não é novidade para ninguém, né? Olha só a percepção, olha o perigo. Exato, né? Hoje ainda eu conversava com o parceiro pela manhã, lá na unidade, né? Que nós estamos já há algum tempo trabalhando com o açaí precatório, que é o nosso açaí solteiro, que é do lado de cá da Amazônia, né? Na Amazônia Ocidental. E para você desenvolver, por exemplo, uma cultivar de açaí, que ele começa a produzir com 6, 7, 8 anos, você vai demorar 20, 30, 40 anos, né? Do Oleracea, que é mais para o lado lá do Pará, do Amapá, nós já temos cultivares porque iniciou-se lá atrás um programa de melhoramento genético, né? Mas programas como esse, que hoje geram um impacto altíssimo, qual instituição privada faria? A gente não imagina algo nesse sentido, né? Não mesmo. Então mostra a relevância de ter uma instituição pública fortalecida para que grandes entregas sejam feitas, né, ao longo de décadas. Tanto é que nós estamos aí há 50 anos. Apesar de tentarem falar, vamos mexer, é muito difícil porque a gente tem uma força muito grande ainda. Excelente essa sua explicação. Por falar em entrega, eu vou querer falar aqui de 2 entregas que a Embrapa fez e também vai oferecer isso, vai falar sobre isso num fórum muito qualificado que é a COP30, não é? A Embrapa Acre vai oferecer, vai apresentar na COP30 2 produtos que eu entendo que são refinadíssimos, né? O primeiro é o Netflora. Nós já conversamos sobre ele em outras oportunidades, que é o mateiro digital, né? Que queria que você explicasse isso aqui. E o segundo, já que nós estávamos falando a respeito do consórcio entre lavoura e pecuária, é o sistema Guaxupé. Queria que você explicasse.
Vamos pelo sistema Guaxupé primeiro, para linkar com o que você estava falando ainda há pouco. Vamos lá. O que é o sistema Guaxupé? Que avanços ele apresenta para a pecuária local? O sistema Guaxupé é um sistema desenvolvido pela Embrapa em parceria com alguns produtores. E é o sistema que a base dele é o consórcio do pasto com uma forrageira leguminosa, que no nosso caso aqui é o amendoim forrageiro. Então nós temos ali o nosso pasto mais comum, que principalmente braquiária, a braquiária umidícola, o MG5, o charaés, esses capins comuns. Só que no meio desse capim foi feita a implantação do amendoim forrageiro. E qual é o grande diferencial? Que tem essa leguminosa, ela tem a capacidade de captar o nitrogênio do ar e fixar no solo. Ou seja, ela vai fazer uma adubação verde, uma adubação natural, pode chamar como quiser, de graça para o produtor, né? Lembrando que o nitrogênio é o principal adubo para as pastagens. Nós falamos até em quando ocorre uma degradação, uma falta de adubação, a fome de nitrogênio das pastagens. Então, esse amendoim ele tem a capacidade de colocar, por exemplo, por ano, 300 quilos de N de nitrogênio por hectare por ano. E isso traz aumento de produtividade em quanto para o produtor? De cerca de 26% a 30% mais produção, além de encurtar o ciclo de abate desse animal. Ele é abatido em quanto tempo? Você reduz até 6 meses menos de tempo. E por que chama Guaxupé? Que foi desenvolvido numa propriedade parceira nossa, do senhor Gui, exatamente. Você certamente já visitou lá, dia de campo. Olha, o Gui está devendo uma vinda aqui. Eu já fiz o convite, a gente precisa fazer a visita lá, mas a fazenda do Gui, que é de Minas Gerais, né? Sim, a família dele é Guaxupé, por isso que a fazenda chama, e nós desenvolvemos esse sistema em parceria com ele, aprendendo com ele e vice-versa, né? Como eu te falei, que essa troca é muito importante. E além do amendoim, existe uma série de manejos e premissas desse sistema, como por exemplo, tolerância zero com invasoras, né? Então você tem invasoras são pragas invasoras. São pragas do pasto, né? Então, um carrapicho, uma malva, essas invasoras muito comuns aqui, o navalhão, que vai onde era para ter um pasto bom, entra essa planta que o gado não come, o pasto fica sujo. Então tem umas premissas também, o manejo rotacionado, uma série de premissas que o Guaxupé preconiza. No sistema Guaxupé, que foi objeto de estudo da Embrapa, qual é o aumento da quantidade de bois por hectares? Você consegue produzir nos sistemas de 12 a 13 arrobas por hectare ano. Se você pensar que a média vai estar em torno de 8, opa! Então sobe bastante. É porque existem diferentes métricas que a gente pode avaliar. Eu coloquei aqui de forma muito vulgar, cabeças por hectare. Isso. Vocês não trabalham com isso. Vocês trabalham com arroba. Podemos até trabalhar, mas no final, o que nós queremos é quilos de carne, arrobas por hectare produzidas por ano, né? Inclusive, quando a gente faz o comparativo, benchmarks nacionais, as fazendas são comparadas geralmente por essa métrica. E o que vocês chegaram à conclusão é de que o sistema Guaxupé aumenta de 8 arrobas por hectare para 12. Isso, exatamente. Algo em torno disso. Exatamente. E diminui o tempo de abate em até 6 meses. Pode chegar a reduzir o abate em 6 meses, dependendo da categoria, se é o Nelore puro, se é o cruzamento industrial, né? Então tem uma série de vantagens, além de você aumentar a produtividade e o que eu falei, você reduz o custo da produção porque você não coloca adubo. Lembra que o amendoim vai estar adubando? Então tem essas duas vantagens. O amendoim ele é tão fantástico porque tem muita proteína e adubo solo que ele aumenta a produtividade e ainda reduz o seu custo. Então assim, é por isso que nós estamos levando esse sistema para a COP, porque é uma opção de produção com sustentabilidade na pecuária na Amazônia. Então essa a importância. A arborização de pastagens saiu de moda? Ela não é viável? O que você tem a dizer sobre isso? Porque o sistema Guaxupé, ele prevê a arborização de pastagens ou não?
é algo que os produtores fazem. Aqui no Acre tem alguns... Saiu com um pouco de dificuldade isso aí. Porque... É porque eles não são muito simpáticos a isso. Eles querem o pasto limpo. Exatamente. Quando você vai fazer uma limpeza, acaba que quando você deixa algumas árvores ali, eles enxergam como mais atrapalhado que beneficia. Mas já existe uma série de estudos mostrando que quando você faz essa arborização de forma correta, você melhora a qualidade do pasto. Por exemplo, se você tem um bordão de velho, uma árvore muito comum aqui, que é uma leguminosa, ele vai estar adubando o pasto para você. E além de você estar dando conforto térmico para os seus animais. Isso que eu ia brincar aqui, né? Eu falei, vai perguntar para o boi, professor, porque naquele solzão ali de 1h da tarde, você tem uma sombrinha ali para ficar, mal nenhum faz, né? Mas é muito importante também essa arborização. A gente tem um guia chamado Guia Arbopasto, que pode ser acessado na internet, na embrapa.br/Acre, Guia Arbopasto. Você tem ali já um trabalho do pesquisador Dr. Carlos Maurício e a Ana Karina de Rondônia, que mostram ali quais as espécies interessantes para você deixar na sua propriedade aqui da região e que vai adubar o seu pasto e vai fazer uma boa sombra sem atrapalhar o pasto. Então nós já temos isso catalogado até. Olha só, então essa é uma das apostas da Embrapa Acre, uma das apresentações para a COP30, Sistema Guaxupé, que melhora a produtividade, fortalece o solo, aduba o solo, sem precisar colocar aditivos químicos, etc. Né? Essas situações. E aumenta a produtividade, né? O que é bacana. E o mateiro digital, Netflora? O que é isso? Além da pecuária, a Embrapa Acre também é referência em manejo florestal. Nós temos tecnologias que já vêm lá desde 2007, onde a gente mapeia as árvores por meio de GPS, aquele GPS convencional que a gente vai na mão ali e os mateiros vão marcando o cumaru-ferro, a samaúma, as espécies de interesse. E esse Modeflora até então, com esses dados de campo, onde os mateiros mesmo ali foram lá coletar, nós fazíamos todo o planejamento da exploração florestal. Isso reduzia muito o impacto ambiental daquela exploração madeireira, porque a gente fazia um planejamento para evitar passar por um igarapé, você preservava essa nascente, você fazia uma otimização de onde você colocaria o pátio de toras, então você conseguia fazer todo esse planejamento. E aí a gente foi avançando nas tecnologias, outras tecnologias foram sendo criadas, e aí nós começamos a usar drones para obter as imagens dessa floresta. Então o que nós fazemos? Levantamos o drone, ele vai coletar as imagens. Hoje uma equipe consegue coletar facilmente 1.000 hectares por dia. Essas imagens vêm para o laboratório, para o computador, e nós treinamos um algoritmo de inteligência artificial, o mesmo que usa nesses carros autônomos da Tesla, esses carros aí que dirigem sozinho, né? Isso só é capaz porque no carro ali ele vai saber o que é um cachorro, o que é um pedestre, o que é uma placa, o que é uma faixa de pedestre, e isso permite que ele reconheça as coisas. E é um algoritmo aberto. Qualquer um pode ir lá, programar ele e usar para sua finalidade. O que nós fizemos? Pegamos esses algoritmos... O princípio está preservado, é isso? Está preservado. Então, nós fomos capazes de ensinar para o algoritmo, quando ele olha aquela imagem obtida por drone, ele entende assim, isso daqui é a copa de uma castanheira. Isso daqui é uma copa de um açaí. E nós fomos ensinando ele. E ele foi aprendendo. Hoje nós temos algoritmos treinados para identificação automática de mais de 60 espécies. Em todo o Acre? Como é que está? O mateiro digital conhece quais matas aqui no Acre? Hoje nós já temos, ele está recomendado e disponível na internet para a pessoa rodar o algoritmo Acre, Rondônia. Já estamos fazendo Roraima e também... no entorno de Manaus. Então, em breve, a gente quer poder cobrir a Amazônia toda. E o que esse algoritmo faz? Uma vez que, vamos supor que você tem 10.000 hectares e quer saber onde estão
as árvores, ou vai fazer um manejo de açaí, quantos açaí eu tenho no meu açaizal. Você em 10 dias mapeia os seus 10 mil hectares. Olha só que interessante. Então você, com essa ferramenta desenvolvida pela Embrapa, por exemplo, eu posso agilizar o inventário da minha propriedade, né? Saber o que eu tenho, e isso, claro, agrega valor ao meu pedaço de terra, né? Exatamente. Além de você mostrar a biodiversidade, né? Falou, olha, aqui eu tenho muito mais espécies do que no outro local. Isso é muito valorizado, né? Eu vou saber o potencial para eu explorar o meu açaí, a castanha. Então é exatamente isso. Você faz um inventário florestal com um custo muito menor, porque você não vai precisar que os mateiros fiquem ali dias e dias na floresta, além do risco para essas pessoas e tal. Eu me lembro que uma vez nós conversávamos a respeito disso, e o meu raciocínio foi tão limitado, e você estava acompanhado do seu amigo Marcos Vinícius, é isso? Sim, que Marcos Vinícius é o pesquisador da pesquisador floresta, e o Evandro, são os dois que desenvolveram. Eu falei, né? Eu fiquei com um pensamento meio limitado e medroso, e falei assim, puxa, mas isso aí é um mecanismo que você precisa guardar essas informações a 7 chaves, né? Ele olhou para mim e falou assim, não, tá aberto. Ao contrário, é pública a informação. Eu achei de uma ousadia até, mas depois eu compreendi que você guardar essas informações seria um equívoco. Porque assim, nós já fomos questionados até em outras discussões que nós fizemos, falar, mas se alguém pegar e usar isso de forma, né, para querer levar alguma vantagem, explorar uma área que não pode, falar, bom, beleza, aí ele vai estar cometendo um crime, né? Mas o que nós gostaríamos que acontecesse é que justamente essa tecnologia venha se tornar, e nós estamos caminhando para isso, uma ferramenta importante para a gente fazer um monitoramento preciso dessa floresta. Além de eu saber toda a biodiversidade e marcar automaticamente onde estão as minhas árvores de interesse, uma vez que eu tenho aquelas imagens captadas, qualquer alteração ali num sobrevoo depois, eu consigo identificar. Por exemplo, esse mateiro digital, o NetFlora, nós conseguimos ensiná-lo a identificar uma clareira, se essa clareira é natural ou se ela é antrópica, ou seja, o homem que fez, né? O Bruno, eu queria que você, por gentileza, falasse qual é o endereço desse mateiro digital do NetFlora, para que nós pudéssemos colocar aqui, para que o internauta tenha dimensão do que nós estamos falando. Sim. Qual que é o endereço? Embrapa.br/acre/NetFlora. Embrapa.br/acre/NetFlora. No Google, se pesquisar, né, para facilitar, no Google pesquisou NetFlora Embrapa, já vai direcionar o resultado de pesquisa já vai ser esse link que eu te falei. Vamos fazer um raciocínio do mal? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que tenho as piores intenções possíveis em relação à exploração madeireira. Certo. O que não é algo muito incomum, não é? Infelizmente. E eu observo o NetFlora, entro no NetFlora e começo a ver em uma determinada região, eu vou citar aqui no Acre, uma das regiões em que são feitas as maiores danações possíveis ali na região, por exemplo, Tarauacá, Feijó. E eu quero usar essa informação para que eu possa fazer as minhas danações. Como é que vocês têm condições de me rastrear? Quando você acessa esse link, você vai ter ali acesso às capacitações, como aplicar o NetFlora, aos algoritmos treinados. Só que para você fazer o download e poder rodar na sua máquina, você faz um cadastro. Então você coloca o seu nome, seu CPF, qual instituição ou empresa, ou mesmo que seja pessoa física, coloca tudo o seu CPF, né? E a gente tenta monitorar qual é a localidade que ela quer trabalhar. Claro, a pessoa pode prestar informações falsas ali, mas de toda forma a gente
tem observado que as pessoas têm feito o uso desse sistema em regiões que de fato seriam de uso para isso mesmo, como por exemplo empresas de carbono, né? Empresas que crédito de carbono, crédito de carbono, né? Mas para a gente ter essa segurança, a gente faz com que essa pessoa faça primeiramente um cadastro para a gente ter isso monitorado. Perfeito. Bruno, eu vou pedir para a produção, por gentileza. Ó, essa dali, Bruno, olha ali comigo. Esse daí é a página da Netflora, né? É possível, não sei se o Ramalho tem condições de... Olha só, essa imagem que está ali, ó, o Bruno, explica para a gente, onde está o açaí, Embrapa, ali onde tem ali. O que é aquilo? O que está mostrando ali? Ali são as imagens obtidas por drone, né? Então, claramente a gente observa ali que está tendo essa visualização aérea da floresta. E aquela marcação, cada quadrado daquele ali, em diferentes cores, é uma espécie que foi treinada. Então você vê ali copaíba, castanheira, samaúma. Então cada quadrado daquele ali já está marcado e georreferenciado, ou seja, nós sabemos a localização de cada árvore e qual que é a espécie dessa árvore. Então você tem todo o mapeamento da sua floresta na palma da sua mão. E os algoritmos também ali, né? Exato. Ó, então nós temos para palmeiras, onde entra jaci, o açaí, uma série de outros, paxiúba, paxiubão, espécies florestais não madeireiras e também as madeireiras. Então todos esses algoritmos já estão disponíveis para o público poder fazer o seu mapeamento, né? Olha, olhando esse tipo de ferramenta, eu fico assim impressionado, orgulhoso, né, como cidadão brasileiro, porque isso aí é fruto do trabalho do servidor público, são servidores públicos, né, pesquisadores, que diante de 1000 erros, diante de 1000 problemas, eles conseguiram chegar a esse refino, né? Porque eu entendo que isso aí, o que vocês vão apresentar na COP é algo muito refinado. Eu imagino que isso aí vocês entram pela porta da frente ali na COP, né? Não? Com certeza. Eu não exagero. Não, a gente fica muito orgulhoso, né? A gente fica muito satisfeito de poder entregar tecnologias de alto impacto para a sociedade, né? Uma vez que essa é a nossa missão. Então, mesmo que a gente tenha algumas dificuldades, a gente faz um esforço muito grande para a gente retribuir tudo aquilo que a sociedade investe na gente, né? Então, a gente espera poder aí nos próximos 50 anos dar, no mínimo, essa mesma contribuição que nós já fizemos. Perfeito. Eu vou agora entrar num outro nível da nossa conversa, que é a respeito dessa... A gente falou a respeito das dificuldades, né? Ano que vem, a Embrapa faz 50 anos, como você já falou aqui. E não sei se o concurso vai chegar uma leva nova de servidores, se é só o ano que vem, se é agora já em 2025. E também tem uma movimentação importante para poder reconhecer, inclusive, o trabalho da Embrapa Acre nesses últimos 50 anos, que é a classe política que precisa dar uma remexida e reconhecer a importância desse trabalho na sua concretude, né, Bruno? Eu queria que você colocasse para a gente esses movimentos aí. Então, a gente está num momento muito especial para a empresa, porque depois de 12 anos, completando quase 13 anos, que nós não tínhamos um concurso público, né? Então, o concurso já está homologado, nós temos 4 cargos na Embrapa, pesquisador, analista, técnico e assistente. Nós vamos contratar nessas 4 categorias e já iniciaram as convocações. Então é um momento assim, de grande felicidade, né? Que a gente precisa muito recompor a nossa equipe. Então eu tive, até você comentou dos nossos parlamentares, a classe política. Eu já tive reunido semana retrasada, se eu não me engano, com alguns parlamentares em Brasília. Eu sou sempre muito bem recebido pela nossa bancada, e o que eu mostrei para os senadores e para os deputados e deputadas é que nós precisamos reestruturar a Embrapa Acre, né, já pensando nesses próximos 50 anos, em 2 frentes. Uma é a recomposição da equipe.
Para você ter ideia, Itaã, em 2013, quando eu fui convocado e vim para o Acre, a nossa unidade tinha cerca de 150 colegas. 150 era a nossa equipe. Hoje, nós somos 87. Sabemos que não vamos chegar a 150 novamente, mas nós vamos dar um novo salto para 137 colegas. Então, hoje, de 87 para ano que vem, mais tardar no ano seguinte, chegar a 137, nós vamos contratar aí cerca de 50 novos colegas. Então, imagine hoje numa equipe de 87, entrar mais 50 pessoas com esse gás novo, com essa nova geração. Então, a gente está muito animado com a chegada desses novos colegas, né? Agora, a tecnologia é uma dúvida que eu tenho. Porque esse drama também, por exemplo, colegas teus do INCRA também passam por esse aperreio também, não é? Tinham, sei lá, 300 servidores em uma determinada época, 400, e hoje tem menos de 100. Uhum. A pergunta que eu faço é, a tecnologia responde por essa redução também, além do descompromisso orçamentário com a instituição? Uhum. A tecnologia ou as tecnologias, um servidor hoje vale por 3, 4 de antigamente, não? Itaã, ou isso é conversa de coaching? Não é conversa, não. A nossa produtividade aumentou muito. Isso é inegável. Porque hoje você tem ferramentas digitais que você facilita muito o processo administrativo, aquelas rotinas. Todos os nossos projetos estão no nosso sistema que chama até Ideare, então eu tenho os resultados na mão, quais são as entregas desse ano, a equipe ali de licitação entra no Comprasnet. Para você ter ideia, vamos citar aqui um processo administrativo burocrático, que vamos supor, o Itaã vai precisar ser transferido para Embrapa Rondônia, aqui do Acre. Antigamente, eu precisava malote, enviar e tal, aquilo ali demorava 15, 20, 30, 60 dias. Hoje, se o chefe daqui tiver de acordo, o empregado e o chefe de lá, num dia a gente resolve tudo via sistema. Então, assim, a eficiência e a produtividade de cada colega, usando bem essas ferramentas, aumentou bastante, né? Só que as demandas também vêm junto, né? Então, assim, as demandas são praticamente infinitas. Mas eu enxergo assim que a tecnologia tem nos ajudado muito, a nossa produtividade aumentou bastante, mas é fundamental que a gente recomponha minimamente essa equipe também. Exatamente, é importante, porque senão dá a impressão de que um servidor aperta 3 bilotos ali e resolve as coisas por 30 servidores. Não é bem assim. Não é? É preciso o elemento humano ainda. Sim. E as emendas parlamentares? Você disse que você é muito bem recebido, etc. e tal, mas na concretude, o que isso, passando o traço embaixo, o que vai resultar disso aí? Eu voltei de lá com bastante promessas, né? sempre voltam de lá com muitas promessas. Não, mas a gente tem tido um bom apoio, né? Em relação a parceria com a bancada federal e o desafio que nós temos, justamente por conta da gente estar muito tempo sem investimento e principalmente porque nós vamos receber todos esses novos colegas, é que a gente faça também uma reestruturação da parte física, da parte nossa de mobilidade, de veículos e etc, né? E eu tenho conversado com os parlamentares para que a gente possa fazer uma reestruturação da Embrapa Acre até por meio de uma emenda de bancada. Opa, né? E qual o valor? Nós temos a esperança aí de conseguir uma emenda de bancada de cerca de 15 milhões. Quando eu coloco esse valor diante do que a Embrapa fez e pode vir a fazer, as entregas, isso acaba sendo até pouco, né? Praticamente todos os parlamentares falaram: Bruno, na discussão, quando tiver a discussão de onde nós vamos alocar a emenda de bancada, a Embrapa conseguindo emplacar com certeza eu vou colocar recurso daquilo que eu tenho força aqui para negociar, colocar um recurso, e eu tenho esperança que a gente consiga chegar nesse valor de 15 milhões facilmente. A dificuldade é que
a Embrapa Acre tenha essa ação de pesquisa e transferência de tecnologia elencada como uma prioridade da bancada do Acre. Então, o momento que nós estamos é justamente esse, de sensibilizar essa legislatura para que possa deixar esse legado para o Acre, né, para o agro do Acre, um estado que é essencialmente agro, né, nossa produção, boa parte do nosso PIB é do agro. Eu estou com esse desafio. E qual vai ser a prioridade? Se esses 15 milhões chegarem, qual vai ser a prioridade da Embrapa? Nós vamos primeiramente reestruturar a parte predial. A gente está numa condição muito difícil, né? A gente tinha alguns recursos aprovados pelo PAC, mas nós tivemos um corte. Nós fizemos todo um planejamento para investir esse ano cerca de 12 milhões de reais, mas isso foi feito um corte. E a partir do corte, o que a Embrapa Nacional, a sede, priorizou? Para que a gente finalize a construção de unidades em estados que ainda não tinham uma Embrapa, né? Isso é uma coisa interessante. Existem estados, Itaã, que sequer têm unidade da Embrapa. E o Acre tem essa sorte, digamos assim, de ter a Embrapa aqui já há 50 anos. Então, nós estamos construindo a nova sede, apesar de já ter Embrapa lá no Maranhão, que agora era Embrapa Cocais, agora chama Embrapa Maranhão. Temos também a Embrapa Alimentos e Territórios em Maceió, que estamos construindo a nova sede. Então, até por questões de força política, esses estados que não tinham nada, o governo federal entendeu que vai ter que priorizar a construção. Então acaba que tirou da gente daqui e a gente ficou sem esse investimento que estava planejado. Mas eu acredito sim que essa legislatura vai estar sensível a esse nosso pedido e a gente vai conseguir fazer essa reestruturação para que a gente possa continuar dando boas entregas, né? E você está vendo aí, até por esse exemplo do Sistema Guaxupé, do Netflora, isso são só duas, nós temos muitas outras tecnologias. É que a Embrapa Acre, ela não produz tecnologia só para o nosso estado. Ela pensa o país. O Brasil todo, exatamente. Né? Só para exemplificar isso, o Netflora, por exemplo, o nosso colega Evandro, que é o pesquisador que desenvolveu, está sendo chamado, por exemplo, para unidades do Nordeste para fazer o mapeamento de babaçu. Para quê? Para o público que trabalha com o extrativismo de cupuaçu e fazer o mapeamento, identificar automaticamente essas árvores e facilitar até mesmo o trajeto que essas coletoras de babaçu, porque elas muitas vezes ficam andando sem saber exatamente onde estão essas árvores. Imagina o esforço. E agora com a tecnologia do Netflora, exatamente, a gente vai poder facilitar. Então, assim, é uma unidade de grande relevância para o país. Na área de pastagem, nós somos praticamente a única que trabalha recomendando as cultivares para a região amazônica como um todo. Então é uma unidade que merece ser fortalecida. Tenho certeza que a nossa bancada federal saberá reconhecer isso. É a expectativa de todos nós, né? Ô Bruno, eu quero agradecer a tua presença aqui, a tua participação. Eu tenho certeza que você e a sua equipe representarão com brilho o estado do Acre, a Embrapa, na COP30, apresentando esses trabalhos aqui de tanto impacto para a nossa economia. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu fico muito grato, né? Sempre um prazer conversar com você. E durante a COP, se for possível, a gente cobrir lá como que está sendo a nossa atuação, para a gente vai ser um prazer muito grande também. Puxa vida, tá? Que bom, já fica com esse compromisso aí. Já fica aqui esse compromisso, com certeza, porque a gente precisa mostrar para a sociedade acreana essas nossas entregas, né, que são de relevância na COP e até internacional. Então, para a gente também vai ser um momento muito interessante e pode contar com isso, sim. Muito obrigado mais uma vez. E assim nós finalizamos esta edição. Obrigado pela sua audiência e eu conto com ela no próximo domingo. Até lá.